Bem-vindos ao 51º programa ao vivo, aqui direto de São Paulo e também o Edinho, direto de onde mesmo você está? Ainda em Curitiba. Boa noite a todos. E tá frio aí hoje? 17 graus? Tô de manga curta, deve estar uns 13 graus, eu acho, não sei. Isso é calor aí, então? É, mais ou menos. Então tá bom, fazer o quê, né? Curitiba é assim, né? Pois é. Hoje quero aproveitar e convidar todos para virem para Curitiba, para o Congresso de Inverno, né? E que vai ocorrer nos próximos dias até, serão nas próximas semanas, né? Agora me fugiu até a memória a data exata, mas eu quero convidar você para vir aqui e prestigiar o nosso clima. É isso aí, então, avisando todo mundo, então, que dias 20 a 22, é isso, aproximadamente? Isso. Então, até tentar mostrar aqui no site, nós temos aqui, isso ajuda, né? Aqui está o Congresso de Curitiba, aí está o Congresso, a imagem do Congresso, né? Também vai ser o 50º ano da congregação, né? A congregação é uma das mais antigas do país, não é a mais antiga, é uma das mais antigas. Sim. E tem boas histórias, nós passamos por muitas coisas, mas é uma igreja que sempre luta pela fé e para que mais pessoas, através dos exemplos de todos, sejam vistos, que Cristo seja visto por essa congregação. E o Congresso de Inverno até tem essa intenção de mostrar a igreja para a própria igreja e para os de fora também, né? É isso aí, então já está avisado, já aproveitando então a oportunidade, né, que nós vamos ter o Congresso de Inverno lá em Curitiba. Se Deus quiser, estaremos aí também. Então hoje nós temos um tema, o nosso tema fala um pouco mais sobre a fé que pode transformar. Esse é o tema que nós vamos falar hoje.
Além do nosso tema, você já conhece nossa programação. Não temos sempre, todas as semanas, a gente não tem um quadro completo, então essa semana também não temos. Mas, de qualquer maneira, obrigado a todos os participantes que enviam vídeos, né? E nós temos, então, hoje, Mulheres da Bíblia, comunhão com nossa irmã Débora Amaro, e também Libertos com Cristo. Nós temos esses 3 quadros principais para apresentar para você hoje, além de o que você já conhece, uma vida com propósito. E vamos falar também sobre fé, o poder de transformar, que de fato todos nós temos, e pregamos o tempo todo sobre isso, né? Baseamos nossas ações, inclusive o que nós estamos fazendo aqui agora é baseado nas ações ou na crença, não crença, crença é outra coisa. Na prática. Na prática, tentando encontrar uma palavra aqui, Ed. Ainda bem tem alguém na prática da fé. Para me ajudar a pensar, que isso ajuda a pensar. Nós como embaixadores de Cristo, a nossa prática da fé vem pela comunhão, vem pelas boas obras, vem por fazer as coisas que realmente Cristo nos deixou. E cada vez mais que nós fazemos essas coisas, a nossa fé aumenta. A nossa fé e esperança, inclusive, que a fé ela é ligada à esperança. E a nossa esperança está em Cristo. É isso aí. Deixa eu dar uma boa noite para todas as pessoas que estão aqui participando ao vivo, como Lilian Franca, já estava esperando o programa e acabou de começar o programa. Nosso irmão José Reis, também de Franca. Lilian não é de Franca, mas o nosso irmão José Reis é de Franca. Janete Calado, também da Igreja de Cristo de Recife, muito obrigado por você estar conosco. Casimiro José Faustino, da Igreja de Cristo Santa Rita do Passa Quatro, é muito bom que vocês escrevem da onde são, porque isso me facilita, quer dizer, me poupa pensamento aqui, lembrança pelo menos, quando a gente precisa lembrar, a gente gasta uma certa energia. Eu nem sabia disso, mas tô vendo, Edinho, aqui na prática, né? Imagina. Então... temos também nosso irmão Isaías Menezes e família conosco aqui no programa. Escreve aí, Isaías, da onde você é, para que a gente possa dar um abraço na congregação também. Elisângela Roster também conosco. Mais um dia que Deus nos permite estarmos juntos, isso, sim, nossa família, diz aqui Teca Cruz. E Isaías escreveu aqui de Caldas Novas, Goiás. Que legal, bom saber da igreja aí de Caldas Novas. Eu não sei se a congregação de Caldas Novas já tem o endereço lá no portal. Vamos verificar, né? Aqui está o portal, né? E nós temos vários endereços das congregações aqui. Você pode ver lá congregações. Então a gente vai em Goiás aqui e vamos ver se a gente já tem. Se não tem, a gente já está pedindo aqui. Opa, temos aqui Caldas Novas, Goiás. Está certinho o endereço? Isaías, olha só, estou procurando com quem falar aqui. Então verifica, Isaías, para a gente também, para a gente poder atualizar o endereço da congregação aí em Caldas Novas. Também Dulce Helena dando seu boa noite, né? Estava sem som, agora eu acho que já está com som, né, Dulce? Nós começamos um pouquinho sem som, um segundinho. E nosso irmão Júnior Ponce também já está aqui, a postos, compartilhando conosco a sua presença. Muito obrigado, Júnior. Obrigado também pelos artigos que tem escrito lá no portal. Isso é muito bom e edificante para os irmãos. Temos recebido até elogios pessoais. Então hoje nós vamos falar sobre a fé, o poder de transformar. Nós sabemos que a fé realmente tem esse poder, todos nós já começamos a transformação. Não sei se você conhece essa cidade, só de olhar essa cidade. Você conhece? Tem algumas fotos dessa cidade, ela é uma cidade bem famosa, ela tem vários pontos turísticos, assim, que as pessoas conhecem e gostam de ir, né, quando podem, de fato, né? Não sei se você conhece essa cidade, mas... olhando assim essas fotos, você sabe o nome dessa cidade? Pensa aí. A pergunta agora é, você já esteve lá? O que tem isso a ver com fé? Tem muito a ver com fé. Como é que você sabe que essa cidade existe se você nunca esteve lá? Se você já esteve lá, provavelmente você pode me dar certeza absoluta e até algumas provas. Mas nesse caso, se você não esteve lá, como é que você pode me dar certeza absoluta de que este lugar existe? Bem, eu vou tomar como liberdade te dar o meu testemunho sobre essa cidade. O meu testemunho é baseado em alguns fatos, né, que eu vou tentar compartilhar com você, esses fatos. Primeiro, um dos fatos sobre essa cidade
que a parte mais conhecida dessa cidade é Manhattan. Outra coisa é uma ilha, mas é enorme. Essa parte da cidade, principalmente, é uma ilha, mas é enorme. E não dá para conhecer num só dia, vai por mim. Mais informações aqui do meu testemunho. Tem muitas atrações também. Você sente muita segurança lá, de certo? É uma cidade grande, muita gente, milhões de pessoas, mas assim, ainda assim você sente muita segurança lá. Outra coisa, as pessoas parecem bem educadas. As pessoas falam muito obrigado, até logo, boa noite, sei lá. Enfim, cumprimentos, né? Dá licença, desculpe. Tem muitas nacionalidades visíveis, pessoas passando para lá e para cá. E você gostaria de morar lá. Então esse é meu testemunho. Meu testemunho é verdadeiro porque... Eu vou te dar uns motivos por que meu testemunho é verdadeiro. Porque eu já li muitos livros sobre Nova York. Que acha, Dinho, dessa? Não sei se é suficiente. Eu também já li sobre Nova York. Você acha que não é convincente ainda meu testemunho? Eu acho que seria mais interessante se tivesse mais informações suas. Pois é, vamos ver então. Eu tenho mais algumas coisas para falar, porque eu tenho um mapa aqui em casa. Essa eu te peguei agora. E agora? Como você sai dessa? Eu tenho o Google. Google Maps. Aí, ó, como é que fica? Pois é, boa pergunta, né? Bom, mas eu ainda tenho mais argumentos para te convencer aqui. Porque eu ouvi falar de Nova York, e aí? Eu estava lendo nos comentários aqui, deixa eu ver aqui, alguém já até falou que é Nova York também, então falar eu acho que é fácil. Tá certo. O Fernando Soares, certo. Né, o Fernando Albuquerque falou. Tudo bem, vamos então ver. Também fica fácil. Então ainda não é convincente. Ainda não. Mais um argumento eu tenho, então. Eu vi uma fotografia de lá. E aí? Eu vi várias já. Caramba. Eu vi filmes, inclusive em ação, com movimento, com coisas assim. Tá faltando coisas aí. Ixi, vamos ver. Tem mais um argumento aqui. Esses testemunhos não são suficientes? Eu acho que não. Para mim, não. Pois é, você é difícil, Edi. Poxa, você não colabora também, né? Quero complicar a sua vida. Pois é, então que tal isso? Esse argumento que eu tenho agora. Mais um argumento aqui. Eu conheço alguém de lá. Por exemplo, um casal que está aparecendo aqui, João e Fátima. Eu conheço eles de lá. Eu sei que eles moram lá, mas eu conheci o João, por exemplo, na sua casa em São Paulo. Quer dizer o que com isso? Conhecer ele eu não sei se basta. Você também conhece, é isso? Eu também conheço ele. Certo. Já o vi pessoalmente, a esposa dele não, mas ele eu já vi pessoalmente. Pois ele tá aqui na fotografia, eu tenho uma fotografia dele para provar. Foto eu posso ter o Facebook dele e pegar uma foto também, ixi, agora, né? Mas e que tal esse argumento? Eu conheço mais alguém de lá, eu conheço mais um casal de lá, outro João. Esse casal eu já não conheço. Pois é, aí que tá, meu argumento tá ficando forte agora pra você. Mas quem sabe você não conheceu pelo Facebook? Nada, que isso, você não acredita em mim, não, tem que acreditar, que isso. Ou pelo Skype, que nem a gente tá fazendo aqui, ou alguma coisa similar, não sei. Pois é, você tá difícil. E que tal, então, esse novo argumento aqui que eu vou te dar? Uma prova convincente que eu vou te dar. Vamos lá. Qual seria essa prova, você quer saber? Olha só, então. Eu sei que o Edi vai falar que é montagem. Parece um bom Photoshop. Quê? Tá brincando? Isso não é montagem, não. Se fosse, eu poderia fazer em outra foto também. Opa, não, essa aqui não sei como surgiu aqui, não sei de onde surgiu. Opa, olha! A questão é a seguinte, deixa eu te falar então, já que você não é uma pessoa dura, você não precisa ir para lá para acreditar que ela existe. Que Nova York, por exemplo, existe, que Paris existe. Você não precisa ir para lá. Você precisa acreditar, porque é fato. Existem testemunhas, fotos, livros que falam sobre isso, e quem sabe um dia você pode ir para lá. Você não precisa ir para lá, mas se você for, então que tal você poderia me levar também, né? É uma boa ideia, eu acho, pelo menos uma boa ideia. Talvez, né, João? Ou talvez um dia você me levar, não sei, alguma coisa assim. Te levo no coração, na mente, no pensamento. Você já ouviu falar a teoria que a Terra é plana? E agora começou a complicar o negócio. Então podemos ir de carro, será? Pois é a mesma coisa de falar de Nova York desse jeito que você me disse.
Então... É só teoria, eu não vi prática, né? Pois é, mas eu fui lá. E agora? Aí fica mais difícil eu falar que é mentira, né? Pois é, agora você tem um testemunho aqui vivo, né? Eu posso falar para você sobre então isso. Então você esteve lá, pisou eu tenho outras montagens, pisou no Central Park? pisei, estava sujo, mas eu pisei. Aí já começa a mudar a história. Eu tenho que acreditar um pouquinho mais. Pois é, então nós vamos falar ainda mais sobre este assunto, sobre fé, mesmo que você não esteve no céu, mesmo que você só leu a partir de um livro, mesmo que você ouviu testemunhos, né? Bom, você conhece alguém de lá? Esse é um argumento bem forte, que você precisa realmente fazer uso dele. Conhecer alguém lá do céu, para realmente dizer que o céu existe. Muito bem, nós temos várias pessoas aqui nos acompanhando, quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Como Lucimari Murakami, que está dando aqui boa noite, da Igreja de Cristo de Osasco, então, usando um pouquinho a memória. Carla Cristina também está conosco aqui. Nosso irmão Alberto Murakami também assistindo o programa aqui ao vivo conosco. Quem mais? Jussara Oliveira, pessoas que eu ainda não mencionei. Jussara Oliveira aqui de São José do Rio Preto. E nosso irmão Júnior Posto de Santo André, em São Paulo, né? Se perguntar de novo e eu precisar pensar, eu não vou conseguir lembrar. Então, nossos irmãos, né, Fernando e Michele Albuquerque aqui, dando também boa noite da Igreja de Cristo de Maceió. O Cristiano também está assistindo, né? Manda um abraço a todos. O Cristiano é o filho do Alberto Murakami. E também que está conosco Silvana Ferrara Nascimento. Deus abençoe o programa, irmão, de Pirituba. Nossa irmã é aqui da Igreja de Cristo em Pirituba. Olhando um pouquinho para a nossa pauta de hoje, nós vamos falar um pouco sobre mulheres da Bíblia com nossa irmã Sara Capato. Boa noite, família. Meu nome é Sara Capato e no Mulheres da Bíblia de hoje a gente vai falar um pouco sobre a esposa de Potifar. A história dela está em Gênesis. Essa história é uma história para a gente não repetir, é um mau exemplo. A esposa de Potifar não tem um nome revelado nas escrituras, mas para a gente entender um pouco sobre ela, a gente precisa entender também um pouco sobre a história de José. José era filho de Jacó e de Raquel. Ele era muito querido pelo pai, e isso levou um pouco de ciúmes dos outros irmãos, que resolveram então vender ele. Na verdade eles queriam matar, né? Ele, mas acabaram vendendo ele para o Egito. Ele acabou entrando numa família do Potifar. Ele era muito respeitado porque Deus estava com ele, e ele acabou sendo meio que o guarda do Potifar, que era um homem poderoso no Egito. Ele era lindo, o José, diz as escrituras, ele era muito vistoso e tudo. E a esposa de Potifar resolveu dar umas investidas no José. E José, ele foi muito íntegro, e ele disse que jamais trairia confiança do chefe dele. Mas mesmo assim, teve um dia que eles estavam sozinhos e a esposa de Potifar deu uma investida forte em José, mas ele fugiu, só que ela acabou ficando com uma parte da roupa dele. E eu acho que o coração dela era tão ruim. Quando o esposo chegou, ela disse que ela foi atacada e José acabou sendo preso. Lógico que essa história vai adiante, mas a gente não está muito focado na história de José, e sim nesse exemplo deixado dessa esposa, que provavelmente ela não era muito feliz no casamento, não sabemos exatamente em detalhes, mas ela fez planos para ter o adultério. Ela
para ela ter feito essa investida no José quando eles estavam sozinhos, provavelmente isso é uma coisa que ela ficou maquinando, né, na cabeça dela. Então, isso levou a muito sofrimento, né? Muito sofrimento, tanto para o marido dela, quanto para José, que ficou preso, com um monte de consequências ruins. Então, que esse exemplo a gente possa levar como um exemplo a não ser seguido, porque a gente precisa honrar, né, nosso casamento da melhor forma. A traição, a sensualidade é uma coisa que não vai nos levar a nenhum lugar, embora ela não era uma pessoa crente. Ela está citada na Bíblia como um exemplo ruim de conduta. Então que a gente possa refletir sobre esse exemplo e mais do que isso, que a gente consiga refletir que legado nós como seguidores de Jesus Cristo estamos deixando para aqueles que convivem com a gente e para aqueles que também virão depois de nós. Uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus. E até semana que vem com mais uma Mulheres da Bíblia. When I see all the life that's wasted, when I see all the hearts turn cold, can't help but display compassion. I'm daring to be so bold, because he offers every answer, every prayer. His love is never ending, ending with us everywhere. Muito bem, essa foi a nossa irmã Sara Capato com Mulheres da Bíblia. Obrigado a Sara por ter enviado esse vídeo, foi muito útil para a gente aqui. Nós também conseguimos compartilhar com os irmãos, isso também o torna muito mais útil, né? Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui o programa ao vivo com nossa irmã Edna Luiza Feitosa, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Marco Antônio de Tatuí, dando boa noite, Tatuí aqui no interior de São Paulo, Júnior aqui agradecendo, né? A gente comentou dos artigos que ele tem escrito, então não deixe de visitar o portal da Igreja de Cristo, porque lá você encontra mais de 500 artigos, aqui está o portal, mais de 500 artigos, e alguns entre esses artigos, do nosso irmão Júnior Ponço também estão lá. Então você pode visitar diariamente, porque nós temos um conteúdo praticamente diário. Você vê aqui nessa parte inicial aqui, tem um conteúdo praticamente diário acontecendo, como você pode ver vários artigos aqui que você pode ser edificado por eles. Então não deixe de visitar o portal da Igreja de Cristo, o endereço é bem facinho, estou colocando aí na tela também para que você possa saber melhor, né, que é igrejadecristo.com. Também se você for como Igreja de Cristo no Brasil.com ou igrejadecristo.net, todos vão cair nesse mesmo conteúdo aí, que é um bom conteúdo para todos nós. Mauro e Selma Leal, dando boa noite a todos os irmãos aqui, paz de Cristo, grande abraço a todos, Selma e Mauro, da congregação de Imbariê, no Rio de Janeiro. Também a nossa irmã Aparecida Deroco Mosner, da família de Santa Rita do Passa Quatro, essa cidade, lá do interior, tá aqui do interior de São Paulo também. A Isaías Menezes aqui atualizando até o endereço aqui, Avenida C. Opa, vamos dar uma olhada depois nisso também, não é? E Lilian Franca também conosco, dizendo que está correto, o Isaías novamente, dizendo que está correto. E também de São José do Rio Preto, nossa irmã Dada Oliveira. Muito bem, nós estamos hoje falando um pouco mais sobre fé, a importância que ela tem nas nossas vidas, e nós sabemos que é de fato muito importante a fé, e nós estamos falando sobre uma cidade, por exemplo, que de fato existe, e você não precisa ir para lá para acreditar que ela existe, mas de fato essa cidade existe. E nós vamos continuar agora, o Edi, na verdade, vai continuar falando sobre a fé em si, não é, Edi? E eu até estava pensando, né, a fé, ela precisa de fato de um testemunho verdadeiro. Até se tornou mais verdadeiro tudo que você me disse, João, porque eu vi um comentário aqui de uma tal de Teca Cruz, falando, olha, eu conheço esses casais também. Opa. E por incrível que pareça, essa Teca Cruz parece que é sua esposa, né?
É coincidência, não sei, é só uma coincidência. Mas vai ficando um pouco mais evidente que sua história Opa, não é uma história de mentirinha. Já são duas testemunhas. Já são duas testemunhas que estiveram no local. Então você veja que muitas vezes também nós pensamos na fé individual, mas a fé fortalece-se tendo pessoas tendo a mesma fé, tendo pessoas tendo a mesma identidade da fé. Então já vai criando corpo quando você fala, olha, eu tive lá. Duvido que você teve lá. Aí chega a esposa do sujeito, né, e fala, nós estivemos lá sim. Aí o que você quer que eu fale? Nesse caso o sujeito seria eu, mestre. Nesse caso específico, o sujeito é o tal João Cruz, né? E a Teca Cruz, que foi sua esposa, falou, olha, tive lá também. Então, isto afirma que a mensagem que ele está passando é verdadeira. Por quê? Porque não foi um acaso, simplesmente, a sua esposa chegou e falou, eu também estive lá. Já começo a ficar com o pé atrás em relação a não ser verdade. Tem que ficar com o pé na frente, porque é verdade. Porque são testemunhos, né? Eles começam a demonstrar a verdade em relação àquilo. O testemunho da minha fé, ou seja, porque eu sigo Cristo, eu posso dar por outras pessoas também. Falar, olha, eu sigo Cristo e olha as pessoas ao meu redor que vivem a mesma vida que eu. Por causa dessa fé que nós professamos, que nós temos uma novidade de vida. E Jesus, ele falou em João capítulo 8, versículo 14, Jesus respondeu a eles e disse, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Jesus aqui ele deu uma certeza, ele deu uma firmeza, inclusive, na sua mensagem, porque ele falou, olha, eu falo de mim mesmo, testifico de mim mesmo, porque o meu testemunho é verdadeiro, ou seja, ele está falando, eu não sou um mentiroso, eu não sou um qualquer que fala qualquer coisa, mas eu tenho a verdade dentro de mim, e eu sei lá de onde eu vim e para onde eu vou. Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, de onde que você veio? Eu vim, que nem por exemplo, eu vim de Curitiba aqui, nasci no hospital tal e vim da minha mãe. Como é que você pode provar que você veio da tua mãe? Como é que você pode provar que essa história que você está contando é verdadeira? Eu falo, não, eu tenho mais 3 irmãos, 4 irmãos, e eles viram, aliás, os 4 não, né? 3 viram eu nascer, me viram pequenininho, me viram em Curitiba quando eu era pequenininho, cuidaram de mim em Curitiba, então isso vai dando uma identidade para mim em Curitiba. E eu tenho muitas outras coisas para falar sobre isso que não é conveniente agora. Melhor a gente... Se você quiser saber mais, aí um dia a gente marca uma reunião para contar um pouco da nossa história, né? As pessoas vão se surpreender. Pois é. Mas a fé, nesse caso específico, trata-se de aceitar o testemunho de Jesus como um testemunho verdadeiro. E esse testemunho de Jesus é verdadeiro porque ele deu provas uma após a outra que eram verdadeiras. E muita gente pergunta e fala muito de milagres e coisas assim. Jesus até falou que os milagres que ele fazia era para testificar o assunto que ele estava falando. Ou seja, para falar que ele de fato era o Messias, o escolhido de Deus. Então, mais uma vez veio aquela pergunta que sempre que quem está há anos na igreja sabe, sabe que vem essa pergunta. E mais cedo ou mais tarde ele virá na sua vida de forma prática. O que é a fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu acredito que foi muito feliz o escritor do livro de Hebreus, onde ele afirma que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, você tem uma esperança. Eu falei que a nossa fé é ligada à esperança. E é justamente isso. A nossa fé está ligada à nossa esperança. E aí, essa esperança em quê? A esperança que um dia teremos uma vida melhor e maior junto com Jesus Cristo. E temos convicção de que isso vai acontecer. Quem foi que viu Jesus Cristo morto que está vivo hoje? Eu não vi, mas eu acredito que isso é verdadeiro. Isto trata-se de fé.
E eu acredito, não só nesse passado, mas eu acredito no futuro que Jesus Cristo deixou, que é justamente também que ele voltará e trará salvação a todos aqueles que o seguem. Mostra para todos nós essa mensagem exatamente o que é a essência da fé. Então, não é ver e mesmo assim ter certeza da convicção de fatos. Muita gente fala, não, eu sou igual, principalmente um grupo religioso fala, não, eu não sou igual São Tomé que precisa, aliás, eu sou igual São Tomé que precisa ver para crer. Feliz, Jesus falou, feliz é aquele que não viu e mesmo assim acredita. Então veja que a essência da fé é você fazer de fato sem ficar questionando. Em Hebreus mesmo é citado pessoas e mais pessoas provando que a fé deles que os levou a ter uma esperança de salvação, e a maioria deles não viram nada do que foi prometido, apenas fizeram. Isto é a fé que Deus espera de todos nós. E a fé, ela está ligada a um outro sentimento dentro de nós. A fé, ela deve proporcionar a quem segue Jesus a felicidade. Jesus fala, bem-aventurados, que traduzindo-se para os dias atuais é o quê? Felizes, os que não viram e creram. João 20, 29, Jesus está falando, é muito feliz aquele que não viu, mas que acredita que esta mensagem é verdadeira. E nós, então, hoje somos como? Felizes. Por isso que eu gosto de brincar com o João, falar, olha, você não fez isso. Mesmo sabendo, eu até estava brincando em off para ele, eu falei, eu sei de fato que você esteve aqui. Aliás, aqui eu sei que ele esteve. Ele esteve em Nova York. Por quê? Porque eu vi fotos dele quando estava lá, eu falei com ele quando ele estava lá por mensagens assim, né? WhatsApp, Facebook, enfim, e eu sei que ele esteve lá. Ele me trouxe até presente. E eu acho que ele não comprou no camelô. Então... Só por causa disso ele está assim, corroborando com a minha história, é verdade? Só por causa disso. Senão eu ia desconfiar ainda, né? Eu ia falar que você teve em Santa Rita do Passa Quatro e falou que era de lá que você trouxe as coisas e tal, e inventou. Mas eu tive provas que você esteve lá. Eu vi pessoas que eu sei que moram lá ao seu lado, né? Veja que a sua história começa a ganhar corpo quando, de fato, a gente começa a ver que tem provas reais de que isso aconteceu. E até isso é que dá, de fato, a firmeza. E traz alegria para a gente. Eu fiquei muito feliz em ver que você viu os irmãos lá, que você passeou, que você esteve lá. Eu acredito que é assim que deve ser a fé, ela deve ser compartilhada. E quem não viu vai ficar muito feliz em acreditar que de fato aquilo aconteceu. Com você, João. Sim. Deus nos ama incondicionalmente, né? Então, fé é ter certeza que Deus ama você. João 3,16 é uma passagem que todos devem conhecer já, até de cor, ou de coração, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós sabemos, já conhecemos essa passagem, e essa passagem diz, aquele que tem fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. A tradução está crença, mas na realidade a palavra lá é fé. Então, procurem todas as passagens que você vê crença, todas na verdade estão dizendo fé. Não existe crença, foi uma tradução, mas enfim. Então, sabemos que Deus nos ama, isso é por causa da fé. Quero agradecer a todos que estão assistindo o programa, e até quando nós falamos aqui, se você for falando pro Edinho, né, me leva também, a Dada Oliveira diz aqui também,
me leva também. E outra, Carla Cristina dizendo também, eu também quero. Opa, tem muita gente aqui, né? Opa, entra na fila, né? Pois é. Eu sou o primeiro da fila, eu já tinha falado que eu queria. Vou respeitar a fila então, não vamos nada de furar fila. Até falando de acreditar, João, eu estava lembrando que você estava falando que o que é crença e crença não está escrito no original e sim fé. Tem um artigo sobre isso na página da Igreja de Cristo no Brasil. E eu acredito de fato que você tem razão, porque eu vi isso, eu li a respeito e vi outras pessoas falando, de fato é assim mesmo. E é de fato assim mesmo. Repito ainda mais. Às vezes a gente lê, mas uma tradução não foi muito bem feita. Isso é uma coisa histórica, você pode ler lá no portal da Igreja de Cristo e procurar esse artigo sobre crer, né, e ter fé, e etc. E por isso que nasceu aquela teologia, né? Se você crê, levanta a mão, porque crer, você crê em qualquer coisa e faz qualquer coisa, mas ter fé, você precisa ação. Isso é a diferença, daí a gente vê também a diferença, as consequências de uma má tradução também, mas enfim, dá uma olhada, estudo é bom e é por isso nós temos o portal lá para que você possa também ter essas informações assim que compartilhamos. A Roslane Monteiro aqui também dando seu boa noite, ela está em Arthur Nogueira, Deus abençoe todos os irmãos de Arthur Nogueira. Em 1970 a maioria dos missionários era de lá. Dos Estados Unidos, imagino, né? E deve ser isso, nosso irmão José Reis mencionando. E esse é um outro fato, né, Dinho, que mostra que de fato existe aqueles lugares lá, né? Porque conhecemos várias pessoas de lá. Janete Calado também gostaria de saber se o inferno existe, tem um pouco de dúvida. E para isso nós temos lá também um artigo, já no portal, o Inferno nas Palavras de Jesus, escrito pelo nosso irmão Valdir Silva, daqui de Guarulhos. Eu tenho que pensar, isso não é fácil agora, nesse momento exatamente, né? Mas dá uma olhada lá e você com certeza vai encontrar. Deixa eu te mostrar até uma imagem aqui, lá do portal, falando sobre o inferno nas palavras de Jesus. E vários outros artigos, como eu posso te mostrar aqui, como eu estou te mostrando, vários outros artigos que você encontra lá no portal. Esse artigo também mencionando, né, você não sabe, mas acredita, e assim vai, vários artigos lá para você consultar. Pode começar por lá, e se ainda não tiver a informação lá, entre em contato com a gente para que a gente possa então produzir um material falando sobre estes assuntos que são de fato muito importantes, né? Também nossa irmã Patrícia Gretz Barbosa está conosco assistindo o programa ao vivo. Olhando um pouquinho agora para a nossa pauta, nós temos agora Libertos em Cristo, com nosso irmão Vicente Barbosa, daqui a pouquinho com vocês. Let me tell you about my Savior. Let me tell you about my friend. Don't know where I'd be without him. No telling where I'd have been. Because he guides me through my journey. Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um programa Libertos em Cristo. Nessa semana é muito importante a gente observar o que exatamente vamos tratar, porque em todos esses passos que estamos dando,
essa é a semana da gente literalmente tratarmos das outras pessoas. E tratando esses passos de 1 a 7, a gente tratou o eu. E na semana passada nós falamos sobre o passo 8, que nos disse: fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Fizemos uma relação e nos dispusemos. E agora nessa semana nós vamos ver o que vamos fazer com essa relação. Eis o passo 9. Todos nós sofremos rupturas na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com outros. A ruptura tende a nos sobrecarregar e facilmente pode nos levar de volta à nossa adicção. A recuperação não é completa até que todas as áreas da ruptura estejam reparadas. Então, às vezes nós pensamos assim: eu preciso cuidar de todas essas rupturas, mas como vou fazer? Talvez você tenha usado drogas durante um período tão longo e agora quer consertar isso em um período tão curto, e isso é difícil. Eu usei 23 anos de drogas na minha vida. Eu estou indo para o 13º ano limpo. Então, existem coisas que eu ainda estou tratando e ainda vou tratar, eu tenho certeza disso. Jesus ensinou, portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Isso está em Mateus 5, de 23 a 24. Nós precisamos tratar de todos os detalhes, para que nada fique te prendendo. Nós lembramos que nós estamos vivendo uma recuperação física, mental e espiritual. A parte física já está tratada, você já tem cuidado da sua saúde em todos esses passos que a gente tem seguido, cuidando de alimentação, de boa dormida. Isso exige que nós façamos as pazes com Deus, conosco e com os outros de quem nos afastamos. Eu me lembro que eu tive muita dificuldade em voltar para o seio da minha família. Não teve nenhum irmão meu de sangue que eu não tenha prejudicado de alguma forma, que eu não tenha tirado alguma coisa dele. Tempo, valores, objetos, lágrimas. Então, assim, quanto mal nós já fizemos para as pessoas que nos amam, e agora é hora de reconstruir tudo isso. Eu dou graças a Deus porque eu consegui, antes que minha mãe falecesse, mostrar 5 anos de sobriedade para a vida dela, e isso foi muito bom. Ao passo que meu pai, quando ele faleceu, eu estava no uso de drogas, né? Então, tem coisas que não vamos conseguir tratar, que vai ser só entre você e Deus, porque essa pessoa talvez não esteja mais disponível para você tratar com ela, mas Deus sabe de tudo que está no seu coração. Os assuntos não resolvidos nos relacionamentos podem nos impedir de estar em paz com Deus e conosco mesmo. E isso é importante, estar em paz com Deus e conosco mesmo. E a pergunta que fica para essa semana é: a sua lista está pronta? Deus vai agir e no momento certo você vai tratar dessa reparação. Libertos em Cristo, tenham uma boa noite. Da congregação onde eu iniciei. Um abraço a todos os irmãos, né, da congregação do Largo do Tanque, aos presbíteros lá, né, e também aos evangelistas daquela congregação que muito me ajudaram na minha caminhada cristã. Que Deus abençoe a todos esses irmãos lá do Largo do Tanque. Muito boa noite a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo. Nós estamos no nosso 51º programa ao vivo. Quero agradecer a todos vocês que fazem parte desde o início. Muitas pessoas que eu vejo aqui, como o Júnior Ponço, Andréia Osório aqui também, dando seu boa noite. Várias pessoas fazem parte desde o início, né? Patrícia está dizendo aqui de São Paulo, 9 de julho. Maria Emídio, dizendo que Deus abençoe, muito obrigado. João Guerra, de Nova Iguaçu, dando boa noite também a todos os irmãos.
Nosso irmão Júnior Ponce, como mencionado, fica desde o início aqui conosco também. Júnior, a história de José nos mostra que sempre há uma saída para a tentação e o pecado, mesmo que seja sair correndo. Foi o que nossa irmã Sara Capato falou sobre a história de uma mulher que está na Bíblia, mas infelizmente não era uma mulher de fé, como nós estamos acostumados a ouvir até, mas é um exemplo, né? Um bom exemplo de como não reagir ou agir nessa vida também. Ronaldo Dante, dando seu boa noite também aqui, não esqueça de escrever da onde é, e também não esqueça de compartilhar o programa com outros irmãos que você conhece, estão na sua rede social de alguma maneira, assim, compartilhe para que eles também venham fazer parte dessa comunhão. As pessoas poderiam estar fazendo tantas coisas, né, como assistindo televisão, sei lá, novela, perdendo tempo, enfim, mas pode estar aqui conosco também. O artigo que nós estávamos mencionando é esse, Teologia de Crer para a Salvação. Então, dá uma olhada nesse artigo, faça seu comentário também na medida do possível, que é edificante também para todos, que tanto que escreveram quanto para os que vêm atrás lendo os artigos. Então, quero agradecer também aqui o nosso irmão Marcos Menaldo, dando seu boa noite, e também a todos os irmãos. Muito obrigado, Marcos. Bem, agora nós estamos falando sobre fé. Esse é o assunto que nós estamos falando. Vamos falar sobre a fonte da fé agora. Muitas pessoas dão a fonte da fé como várias fontes, mas nós sabemos que a fé tem a sua fonte dentro da palavra de Deus, e a palavra de Deus fala da própria fonte da fé. Então, se você quer uma coisa, você precisa ter fé naquilo. Nós estamos falando até aqui em off, eu e o Edinho estamos falando, que se uma pessoa quer ir para Nova York, por exemplo, Paris, que foi até, mostrei uma fotografia, quem sabe um dia a gente chega até lá, mas primeiro eu tenho que acreditar que ela existe. Se eu não acreditar que uma cidade como essa no exterior existe, eu não sigo o processo. É como nós estávamos falando, se eu não acredito no céu, eu também não vou seguir o processo. E até fazendo uma parte de um comentário que nós vimos aqui também sobre a questão de acreditar no inferno, né? Que está nos assistindo, Janete Calado, sim, disse, eu gostaria de saber se o inferno existe. Eu tenho um pouco de dúvida. Bom, não vou comentar tudo agora, que seria um pouco irresponsável da minha parte, porque faltaria tempo de pegar passagens e tudo mais, mas vamos falar o contrário, nós precisamos acreditar que o céu existe, vamos nos focar nisso. A Bíblia até fala pouco sobre o inferno, e eu acredito que ela fala pouco para que nós nem saibamos muito, e no final das contas eu não quero saber como é o inferno, eu quero saber como é o céu. Eu quero saber como as coisas boas, que é a vida eterna, como que ela será, porque eu penso em passar a vida eterna lá no céu, e não no inferno, não é claro. Mas, se eu não acreditar, eu não tomo as iniciativas necessárias. Se eu não acredito que Paris existe, eu não tiro o passaporte. Se eu não tirar passaporte, eu não posso pegar o visto. Eu nem sei se precisa de visto ainda, é uma informação que eu preciso saber. Então eu não vou atrás das informações. Eu não leio nada sobre isso, eu não pergunto, eu não procuro testemunhos, eu não encontro pessoas que foram para lá. É interessante isso, não é, Dingo? A gente acaba não encontrando pessoas que tenham ido para lá se a gente nem acredita que o lugar exista, né? Não é interessante isso? É por isso que eu acredito que não existe, né? Porque eu não vejo as pessoas que foram lá. Pois é, no seu caso é um caso à parte, mas... Não, é uma brincadeira, mas de fato é assim mesmo. Muitas vezes a gente quer acreditar tanto numa coisa que você transforma uma mentira em verdade. Mas há outras vezes que você não tem provas. E aí como que você vai acreditar? Até eu estava brincando também um pouco com o João sobre a Terra plana e oval e tudo mais. Existe um grupo muito grande, eu não sei se é de piadistas ou pessoas que de fato estão levando a sério, que falam que a Terra é plana. E aí, como que você vai falar? Tem outro grupo que fala que o homem nunca foi à Lua. E como que a gente vai provar que o homem nunca foi à Lua? Sabe? Então tem algumas coisas assim que até alguns falam, precisa de fé. Até o ateu precisa ter fé que Deus não existe, mas ele não consegue provar. E se Deus não existisse, ele não precisava ficar tentando provar o contrário, né?
E é como aí quando a gente compra um carro. Ah, comprei um carro preto, da marca tal. Eu nunca tinha visto um carro tão bonito. De repente, quando eu comprei, eu começo a ver um monte de carro igual aquele. Por que será? Porque a gente começa a enxergar, abre os olhos para algumas coisas que já existiam, mas a gente às vezes não consegue ver. Assim também é o céu. Assim também talvez seja o inferno, né? Que se a gente não crê numa coisa, a gente não consegue enxergar aquilo. E é interessante, mas é um fato da vida, é assim também, não é? Nós precisamos primeiro acreditar que o céu existe. E Romanos capítulo 10, versículo 7, falando sobre fé, consequentemente... 17, é isso que eu falei, versículo 7, é isso. Mais 10, mais 10 versículos, e consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. Mas ele é bem claro aqui, que mensagem? Qual é a mensagem? Não é qualquer mensagem, é a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. É essa mensagem da qual nós estamos nos referindo, essa mensagem da qual a própria palavra de Deus se refere. É a fonte da fé. Então você precisa ler mais a sua Bíblia. Enquanto você não ler mais a sua Bíblia, você vai ficar nas dúvidas. E tudo que procede de dúvida não tem espaço para fé. Então, fé nunca vem sozinha. Outra coisa que a gente precisa entender. É como se nós tivéssemos assim, numa mão, a fé, em outra mão, obras. Só quando a gente junta elas, vamos fazer um exemplo aqui. Quando a gente junta fé e obras, aí a gente começa, por exemplo, oração. Começa a fazer algum barulho, né? Como duas mãos, né? Você dá até o exemplo aqui, tem duas mãos, não é? Até o Edinho sabe bater palminha lá. Palminhas! Então essa é a fé, essa é a ação, né? Então as duas juntas é que fazem o barulho. Ou, por exemplo, oração. Ou, como diz o Edinho lá, união. É isso aí que quer dizer, imagino, espero. É então, exatamente isso. E tem mais. Se você juntar ainda as obras, né, se você juntar a fé e obras novamente, o que você obtém? Ação. É isso mais o que você obtém. Então a imagem está chegando aqui, câmera lenta, está bem interessante, Edinho. Depois você assiste para ver como ficou. Mas vai chegar bem ação. Assim. Foi assim mesmo que veio até completar a imagem. Então, junte a fé, junte as obras, você tem a ação, você tem oração, você tem tudo o que você precisa. Quando junta-se a fé e as obras, né, fé em Jesus, lógico, você abre o seu coração para a semente da palavra de Deus. E uma vez plantada a semente da palavra de Deus, ela é pequenininha, sim, como um grão de mostarda, sim, até desprezada por tão pequenininha que ela é, por tão insignificante aos olhos humanos, mas quando plantada no seu coração, você desenvolve o poder de transformação, primeiro da sua vida, depois do mundo todo, você consegue ter o poder nas suas mãos, porque nós sabemos que aquele que nos dá fé, quem é Deus, ele é poderoso, infinitamente mais poderoso do que podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós, através da fé, através da ação, da oração, né, através do Espírito Santo, dessas formas que o Espírito Santo opera em nós. Quero agradecer a todos vocês novamente que estão assistindo. Não deixe de compartilhar, é importante você compartilhar para que nós tenhamos mais irmãos reunidos aqui nas quintas-feiras, às 21 horas. Como Viviane Magalhães está aqui conosco, acho que não lembro de ter visto antes, Viviane, mas se te vi, é bom te ver novamente. Nosso irmão Júnior Crispim, dando boa noite também, da Amazônia brasileira, quer dizer, de Belém do Pará, dando boa noite a todos os irmãos. Marcos Menaldo aqui novamente, lembrando Marcos, o regente, né, nosso regente aqui, que também participa do programa. Várias pessoas aqui, até a Viviane tentando compartilhar dessa maneira com outras pessoas o programa da Igreja de Cristo no Brasil, ao vivo, todas as quintas-feiras, às 21 horas. E Marluce Barros também, da Igreja de Cristo de Garanhuns, em Pernambuco. Várias pessoas de várias localidades, isso é muito bom. Nós ficamos alegres porque vocês estão aqui conosco. Muito bem, olhando um pouco mais para a nossa pauta, nós vamos falar um pouco mais, daqui a pouquinho, nós vamos ter nossa irmã Débora conosco. Antes disso, nós temos um resultado
de um workshop que nosso irmão Marcos Menaldo fez lá em Belo Horizonte. Você vai ver esse resultado daqui a pouquinho. Gostaria de fazer um convite especial a você que está me assistindo aí. Você participe do Congresso Mineiro para edificação da sua vida espiritual e para que você também possa desenvolver outros relacionamentos com outros irmãos de outras congregações, assim como eu tenho um bom relacionamento aqui com o Veloso, né? Uma pessoa que tem me ajudado na minha caminhada, que você também possa encontrar alguém para te ajudar e ser edificado. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo. Então vocês viram aí um pouco do resultado do trabalho do nosso irmão Marcos Menaldo, ensinando regência para a congregação toda, regência e cântico também, como nós vimos aí o resultado. Convide o Marcos Menaldo para a sua congregação, para ele poder ensinar, fazer um workshop, assim como ele fez lá no centro de BH, na congregação do centro de BH. E com certeza serão bons resultados. Temos aqui conosco o nosso irmão Vicente Barbosa, que é nosso parceiro aqui também no programa. Viviane Magalhães aqui, dando abraços para a Teca, perguntando onde ela está. Edinaldo Freire, também, Freire, conosco aqui, lá do Nordeste. Júnior Ponço, dando boa noite ao Marcos. Passa o número do celular, Marcos, para que possa fazer os treinamentos lá também em Santo André. Toda semana, quando o Marcos aparece, a gente tenta colocar também o número dele, o contato, para que ele possa ser contactado, né, dessa maneira. O nosso irmão Vicente aqui lembra que ele também é da 9 de julho, diz aqui, né, e lembra para se inscreverem lá no portal libertos.com.br, lá no site dele, né, libertos.com.br. E Marcos Aurélio de Sacramento falou bonito, Edinho. Fortalece-se. Edinho e João, vocês fazem diferença. Continuem nessa caminhada. Deus seja com vocês, com todos ligados no programa. Muito obrigado, Marcos. É bom receber um elogio do Marcão, que é um grande um talento, assim, um professor do SBN, diretor lá do SBN também. Não é um núcleo, é a sede do SBN lá em BH também. A igreja de BH bastante ativa e viva. Muito obrigado, então, ao Marcão pelas palavras dele, tão gentis até conosco. Nós estamos falando hoje um pouco mais sobre fé. Esse é o assunto que, inclusive, o Edinho vai continuar daqui em diante, Edinho. Então, João, eu estava pensando sobre fé, vi que, de fato, nós precisamos aumentar nossa fé constantemente. E aí eu fiz isso aqui, talvez não sei se vai dar para ver bem, deixa eu ver aqui. Se aumentar um pouco mais, dá para ver. Eu tô tentando aqui. Aí, quase, para a esquerda, direita. Pera aí, assim. Para cima e para baixo. Opa, para cima.
Aí, quase. Aí, parou. O que tem aqui? Fé, você aprendeu a escrever rápido aí. Aprendi a escrever rápido. Aí, como que eu vou aumentar minha fé? Será que é assim? Vou pegar água aí. Ó. Opa! Jogo água nela, aumentou minha fé, correto? Onde é que você jogou essa água aí? Ah, não vou te contar, isso é um segredo de Tá segredo de montagem. molhada. Depois que eu joguei água, agora a minha fé ficou... Caramba! Olha, eu Você acho viu? que tem algum sentido, viu? Tem que nascer da água e do Espírito. Exatamente. E é da água que de fato aumenta a fé das pessoas. Eu sempre que eu estou estudando a Bíblia, preparando alguém para o batismo, eu falo para ela, você vai se batizar e muitas coisas você ainda não tem conhecimento. Você terá conhecimento ao desenvolver a sua fé constantemente, dia após dia. Isso traz fé. E como que nós desenvolvemos essa fé? Tem uma forma. A leitura da palavra, a prática das boas novas. A igreja não é simplesmente não deve ser alguém que só fala. Ela deve ter ação. E a ação principal do cristão é a leitura bíblica. Então, eu quero dar algumas dicas para você aqui neste momento de coisas que são funcionais para que nós tenhamos fé, para que a nossa fé aumente constantemente. E só funciona essas dicas se você tiver convicção, certeza e principalmente, o mais importante, eu acredito, a prática dessas coisas. A primeira delas é leia a Bíblia. Leia a Bíblia porque ela é eficaz para transformar sua vida em fé. E segunda dica, dependa de Deus. Quando nós dependemos de Deus, nós estamos demonstrando que estamos dando crédito a Ele. O grande erro de Adão e Eva foi eles esquecerem que dependiam de Deus mesmo quando estavam errados. E eles quiseram resolver por si só, se esconderam e assim se afastaram da presença de Deus. E em Lucas, essa passagem que está na tela sua aqui, no lado de leia a Bíblia, Lucas 4,16 diz: Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Então você veja que Jesus, Filho de Deus, criação perfeita de Deus para nos salvar, mesmo assim, ele ia até a sinagoga todo sábado, entrava lá como era algo de hábito dele. Não era simplesmente uma coisa que ele, hoje eu vou me mostrar aqui, peraí, e vou lá e vou me fazer. Não, era um hábito dele. Ele estava constantemente lá. Ele era conhecido pelas pessoas que lá estavam, porque era um hábito dele. E ele, naquele momento, se levantou e o que ele fez? Foi ler a lei que eles tinham para ler. Então é exatamente isso que transforma e faz com que você pratique mais, que você tenha certeza, inclusive, de quem você é. Para que você veio ao mundo? Por que você está aqui? Para a prática da sua fé, para a prática constante até o final. E na segunda dica, que é dependa de Deus, coloque nas mãos de Deus, entregue a Deus as coisas, Jesus respondeu em Mateus 4,4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui a mensagem é clara, que nem só das coisas físicas, só o pão de cada dia, ou seja, aquele trabalho árduo, cansativo, que é desde manhã até o fim do dia, e às vezes as pessoas dão tanto valor para o trabalho que parece que aquilo é tudo na vida dela. Elas falam, mas sem isso eu não consigo dinheiro. Mas sem família e felicidade você consegue o quê também? Você não consegue nada. Então justamente Jesus está falando, olha, não é só de pão que o homem vive, mas tem algo mais importante. Mais importante até que a sua família. Toda palavra que procede da boca de Deus. Mas eu nunca vi Deus falando comigo. Sabe por quê? Talvez você não leu a Bíblia. Deus nos fala conosco até hoje. Falou no passado com toda aquela geração que ficou, morreu,
os que morreram no deserto, os que entraram na terra prometida, os que foram escravizados, os que foram trucidados por Nero, todos esses, eles estavam obedecendo a Deus. Pratique. A Bíblia, ela fala muito de prática. Pratique as boas novas. Pratique os bons exemplos. Pratique as coisas que são verdadeiras. Não seja simplesmente um bom ouvinte. Bom ouvinte é fácil ser, mas seja praticante de toda a palavra. E quando você é praticante da palavra, você está fazendo o que diz em Tiago, capítulo 1, 22 a 26, que diz: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha na sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor nenhum, ou não tem valor algum, como está no texto. E esse texto está sendo claro em relação à prática das coisas que Deus nos ensina e nos deixa. Ele fala, olha, se você não pratica o que você ouviu, você é um excelente teórico. E o exemplo que ele dá é um homem que olha no espelho, vê seu rosto, olha sua aparência, cuida do cabelo, tudo. Virou as costas, ele já não lembra. Fala, puxa, como é que estava meu cabelo mesmo? Não lembro. Ai, agora, o que eu faço? Fica desesperado. E depois ele olha e fala, puxa, eu não lembro como que eu estava. Sinceramente, eu não lembro. Eu já vi pessoas que são assim por algumas doenças e coisas do gênero. Aí ele fala, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera, não só o que lê, mas o que persevera nisso que ele leu, nessa lei, não esquecendo e pratica, vai ser feliz nas coisas que faz. Sabe por quê? Porque vai ter êxito. E aí ele dá uma coisa prática para nós, os cristãos, para todo aquele que se considera religioso. Se você é religioso e não refreia sua língua, você está enganando a você mesmo. E a sua religião não tem valor algum. A sua prova de fé não tem valor algum. Muitas vezes o que falta para as pessoas não é acreditar em Deus, mas ter fé, ou seja, praticar esse crédito que ele dá a Deus. E como uma forma fácil, puxa, mas eu sou ruim de leitura, eu não tenho facilidade para entendimento, eu tenho dificuldade de relacionamento familiar, eu tenho as pessoas que me atrapalham. Tem mais uma dica: tenha com você mesmo uma vida de oração. Quando eu falo sobre oração para as pessoas, eu falo, você pode orar aonde você estiver. Nós aprendemos quando criança de juntar as mãozinhas, os pezinhos, se ajoelhar, abaixar a cabeça, fechar os olhos e orar. Eu busco ensinar as pessoas, os jovens e quem eu ensino, que você pode estar segurando lá naqueles canos do ônibus e balançando, e mesmo assim estar orando e dando glórias e graças a Deus. Estar pedindo a Deus por suas aflições, suas dificuldades, e você vai ver que quando você divide o fardo com Jesus, as coisas serão mais fáceis. Uma vida de oração é uma vida de fé. Mateus 26, versículo 41 diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando da essência da nossa natureza. Nós, por natureza própria, por sermos humanos, a natureza do coração do homem é sempre somente voltada para o mal. Isso Gênesis 6 está falando. Que quando Deus queria destruir a terra, ele falou, olha, a tendência do coração do homem é voltada para o mal sempre. E aqui Jesus está falando, olha, a carne é fraca. Então você faça o que para que a carne não volte a aflorar na sua vida? E eu já vi muita gente sair do corpo de Cristo porque a carne foi fraca e venceu o pecado. Mas ele fala, vigie,
ore constantemente. Ore e não caia em tentação. Quando você está atento, né, ou seja, ligado com Deus, você está desligado do pecado. Automaticamente a tentação vai diminuir, o pecado vai diminuir, talvez aumente ao seu redor, mas você vai saber que aquilo é um engano, um engodo, e vai deixar de lado, e vai buscar de fato o que leva à salvação. Mas quanto de fé eu preciso ter? Eu oro e parece que eu não tenho fé suficiente, não alcanço aquilo que eu queria. Em Lucas capítulo 17, versículo 6, Jesus respondeu assim aos seus discípulos que estavam conclamando a fé, e ele falou: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, ela lhes obedecerá. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Você não precisa ter aquela fé do tamanho do mundo. Sabe aqueles pastores multimídia que falam, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu curo. Eles não têm fé nenhuma, porque eles precisam de coisas visíveis, táteis. E ele está falando de uma fé desse tamanhinho, que ela é tão pequena que é como um grão de mostarda. Se você já pegou um grão de mostarda na mão, você sabe que ele é muito pequeno mesmo. E Jesus está falando, sabe, se você tiver essa fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder fazer coisas incríveis. Você vai poder arrancar uma planta, né? Ele está falando uma amoreira aqui, e você vai poder fazer muito mais e ela vai obedecer a você. Eu não sei qual a tela que está ali, o João está tentando mostrar um grão de mostarda, ele tem. Eu acho que ele planta mostarda. Olha a mão dele, está junto os dedos dele. Não dá nem para... Eu não estou vendo nada, estou vendo uma mão somente. Está aqui um grão de mostarda. E tem um grão de mostarda na mão dele. Tão pequenininho que está aqui onde ninguém consegue ver, na ponta do meu dedo. Quase invisível. Opa, quase invisível. Já perdi, olha só. Cuidado para não perder sua fé, como eu perdi o grão de mostarda aqui, que é muito fácil. Novamente tentando mostrar. Mas basta você ter o tanto de fé desse grão. E essa é a mensagem, de fato, de Jesus para nós. Você não precisa... que nem muita gente eu vejo as pessoas se equivocando em relação a aceitar Jesus e falam, não, quando a minha vida estiver perfeita, quando eu parar de ir na balada, quando eu parar de pecar, quando isso, aquilo acontecer, quando eu der 3 pulinhos, quando eu saltar de um avião, aí sim eu vou acreditar em Jesus e vou começar a segui-lo. Jesus não quer nada disso. Ele não quer cura, ele não quer milagres, ele não quer nada, ele não quer que você prove, ou ele não quer te provar em nada, ele quer simplesmente que você faça assim como fez Abraão, assim como fez Moisés, assim como fizeram todos os chamados pais da fé, lá em Hebreus, que fecharam seus olhos e simplesmente obedeceram. Eles simplesmente obedeceram. Moisés, ele teve face a face com Deus e falou, mas quem que é você? Eu quero saber quem é você para que eu diga para as pessoas quem foi que está me enviando. Ele simplesmente disse, eu sou o que sou. Basta isso para que nós possamos ter fé e obedecer ao Senhor. Simplesmente saber que Ele é. Isto, só o fato de saber isto, nós temos que ter convicção nisso para que possamos obedecê-lo. Jesus está pedindo de todos nós mais fé. Como? Práticas. Leitura da palavra, prática das boas, dos bons ensinamentos bíblicos, vigiar e orar sem parar. Praticar continuamente o que você aceitou um dia na sua vida. E se você não aceitou, praticar para aceitar. Né? E quando aceita, aquilo vai crescendo. Eu já vi coisas que você coloca planta, por exemplo, um feijão, faça isso na sua casa. Pega um copinho, põe um feijão dentro do copinho, molha só aquele algodão e põe ali. Não dá 2 dias, já tem algo saindo. Isto é fé. Né? Vai crescer. Então eu acredito que você precisa, e todos nós, buscar constantemente a fé, as boas obras e seguir de fato o Senhor.
lutando pela fé. Isso aí. Quero agradecer a várias pessoas aqui que estão assistindo o programa ao vivo. Queremos realmente ser gratos, né, como Mônica Junqueira, que é de Comendador Soares, escreve aqui, da Igreja de Cristo, lá de Comendador Soares. Ana Mendes também está conosco. Estevão Santos aqui também está conosco, dando um abraço da Igreja de Cristo de Guanabara. E também Júnior Ponzo fazendo um comentário que tal fazermos um pacote de viagem com aquele... Opa, é verdade, nosso irmão lá de New Jersey, ele tem uma agência de turismo, o Ricardo Corneccioni, e ele pode fazer um pacote de viagem, né? Inclusive vai ter um acampamento lá em breve, em novembro, né? Então, quem sabe, quem puder ir, está convidado já para o acampamento lá. Que mais? O Dadá dizendo que é da segunda fila aqui também, a Viviane também dizendo que está na fila. Opa, tem bastante gente na fila, né? Então, preparem as malas, o acampamento vai ser em novembro lá na igreja. Comprar o ingresso na fila. Comprar o ingresso na fila. Agradecemos Marcos Aurélio aqui do Sacramento, agradecemos nosso irmão Marcos Menaldo. Você ministrou um baita curso de louvor de música em BH. Obrigado, Marcos Menaldo, que as congregações possam despertar e investir no Ministério de Louvor e Adoração na igreja. Verdade, um grande ministério que nós temos aí nas mãos do nosso irmão Marcos Menaldo. Invistam, chamem, convidem nosso irmão Marcos Menaldo para que estejam com vocês, esteja ele, a família e tudo mais, para que vocês possam também ser edificados e colocar os cânticos, melhorar os cânticos, né, como de fato nós precisamos fazer. Nós vamos ter agora, olhando para a nossa pauta, falando sobre comunhão, nossa irmã Débora Amaro, mas eu queria saber antes, por que será que ela está sumida? Eu tenho andado um pouco sumida, e é que eu estava viajando, me mudando, e agora que eu consegui parar para falar com vocês, eu espero logo mais, minha vida vai se aquietar e eu vou poder gravar com tranquilidade, como no começo, se Deus quiser. Então tá explicado agora, mas não some muito tempo não, que a gente precisa de sua colaboração aqui no programa. Então vamos falar sobre comunhão na vida cristã com nossa irmã Débora Amaro. Hey guys, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Amaro e esse é mais um vídeo sobre vida cristã. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar sobre comunhão. Isso que nós temos aqui a uma tela de distância, mas no caso de hoje, a comunhão de Paulo durante as suas viagens missionárias. Uma das coisas que eu estava pensando quando eu penso em família, quando eu penso em Igreja de Cristo, é comunhão e a irmandade. Quando eu estava estudando Atos, há algumas semanas atrás, eu vi algumas situações de Paulo. Paulo vivia viajando, né, ensinando o Evangelho, plantando novas igrejas, e onde ele ia, ele tinha uma família. Eu vivencio muito isso, eu imagino que muitos de vocês aí também sabem como é ir para uma cidade que nunca foram e lá encontrar uma família. Eu vivenciei isso em Curitiba, em São Paulo, no Paraná, em vários lugares, e eu fico extremamente feliz de pertencer a uma família, de saber que eu pertenço à família de Cristo e de saber que ela é tão unida. Uma situação específica que Paulo vivenciou, e eu quero ler com vocês. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ou seja, Paulo estava viajando e onde ele parava, ele encontrava uma família, ele encontrava irmãos, ele encontrava amigos para passar tempo de qualidade e com certeza trocar muitas ideias sobre o reino de Deus. Nós temos uma frase aqui nessa grande família das lives da Igreja de Cristo que diz: comunhão a uma tela de distância. E é muito bom. Tem muitas pessoas que eu conheci aqui nas lives que eu já sinto como se fossem amigas. O Fernando e a Michele, Vanessa Bernardo, os Murakami. E essa comunhão virtual é muito boa. Uma coisa que a gente pode pensar hoje e ser grato é por termos uns aos outros. Eu costumo brincar entre os irmãos que na nossa família não existe isso de hotel. Se eu vou para uma cidade onde tem casa de irmão, ali é o meu hotel.
E eu fico feliz de conhecer irmãos tão hospitaleiros, tão amorosos. Recebi já convites para lugares que eu ainda nem conheci, que se eu quiser ir, tem a casa de um irmão para ficar. E se Deus quiser, eu poderei ter essa oportunidade. É muito incrível compartilhar dessa comunhão com vocês. É muito incrível as trocas que a gente tem tido. E eu fico muito feliz e cada dia mais apaixonada pelo reino de Deus e por tudo que Ele proporciona, por tudo que Ele é na terra. Eu acredito que isso é o que diferencia a Igreja de Cristo de qualquer denominação que o homem inventou. É a nossa união, é isso de sermos únicos e de estarmos espalhados em todo lugar e de ao mesmo tempo sermos uma família. Então que Deus nos abençoe, nos encoraje e nos anime a amarmos uns aos outros, a sermos hotéis e a sermos cada vez mais família. E é isso, muito obrigada por tudo, pessoal, e até a próxima. Olá, eu sou Edson Cruz. Vocês estão vendo livros na minha mão. Eu represento aqui a editora Resgate, mas eu quero falar de alguma coisa a mais, além da editora. Os livros, vocês estão vendo. Eu, de propósito, peguei 4 livros aqui que falam sobre assuntos para os homens, assuntos para grupos, assuntos para as mulheres, para os jovens, e temos ainda um CD de louvor, todos feitos pela editora Resgate. E da onde surge o dinheiro para fazer isso? Surge da venda de mais livros. Então comprem nossos livros. Eu não estou aqui só para falar de livros. Eu gostaria que passasse o site que nós no início do ano começamos com esse site, Igreja de Cristo no Brasil. Então eu não represento uma congregação hoje, sim a Igreja de Cristo no Brasil. Diariamente tem alguma matéria nova, algum artigo novo escrito nesse site. São diversos irmãos que escrevem, quase que diariamente está saindo alguma coisa. E também nós estamos no Facebook, às quintas-feiras nós temos um programa ao vivo, onde nós apresentamos música vocal, enfim, ele tem aquele logo lá da esquerda superior, inclusive, que aparece a Igreja de Cristo no Brasil. Muito bem, essa foi nossa irmã Débora Amaro. Esperamos que ela continue participando sempre que possível do programa ao vivo aqui, apesar dela mandar gravado. Mas hoje nós estamos falando um pouco mais sobre fé e vamos fazer uma certa conclusão agora do que nós falamos até agora. Antes de fazermos essa conclusão, queria agradecer a todos vocês que mandam alguma mensagem, compartilham, estão assistindo o programa ao vivo juntamente conosco. Nossa irmã Lilian Franca, ela escreve aqui, olha Vicente, essa aqui é para você, tá? Vicente Barbosa. Nossa, essa mensagem do Vicente me faz ir às lágrimas. Deus o fortaleça, firme na fé. Que legal. Aí logo a seguir o Vicente também escreve aqui para a Odete também, dizendo seja bem-vinda. Ronaldo Duarte também está assistindo o programa conosco da Igreja de Cristo de Barueri. José Carlos Cândido de Jundiaí está assistindo também. Johnny Vilela, Simone Maria de Curitiba, Simone e Paulo, né, de Curitiba. Lucimara Monteiro também, Edna Campos dando aqui boa noite a todos os irmãos e Adriana Maffei também dando boa noite aos irmãos. E também aqui Neide Mary de Sorocaba, dando boa noite também a todos os irmãos aqui, e que também seja louvado o nome do Senhor, sem dúvida nenhuma. Bom, hoje nós falamos sobre fé, e falamos várias coisas, nós vamos fazer uma breve conclusão aqui. Vimos que nossa fé tem uma base, tem um fundamento, nosso fundamento de fé se baseia no testemunho de Jesus. Essa é a nossa base de fé. Ele diz, eu sei de onde vim, sei para onde vou. Muitas vezes nós temos dúvida de onde viemos, quem somos, para onde vamos, depois de irmos, porque todos nós vamos, isso temos a certeza. Temos certeza que vamos, mas para onde vamos? Jesus nos dá a base de fé e nos dá esperança, inclusive. Fé, esperança é o que Jesus nos dá. E certeza do amor também.
quando ele nos diz que nos ama. A fonte da fé, sabemos, é a palavra de Cristo, porque se alguém quer saber sobre Cristo, vai consequentemente adquirir a fé que necessita, e todos nós realmente necessitamos da fé. E você pode aumentar a sua fé, deve aumentar a sua fé. Muitas vezes a sua fé pode parecer como um grão de mostarda, e acredite você, eu tenho um grão de mostarda aqui na minha mão. Vou passar para essa mão aqui, dá uma olhada se você consegue enxergar. Tá conseguindo enxergar? Eu acho que dá. Olha, tá aqui no meio, Edinho. Você não consegue enxergar? Tá precisando de óculos aí. Tá. Mas tá aqui no meio, olha só, bem no meio. Um grão de mostarda. Não é uma sujeira na minha mão, não. Opa, viu? Tem uma pulga. Uma pulga de mostarda. Mas é isso. E Jesus disse, é isso que você precisa de fé. Se você tiver isso aqui de fé, você já tem tudo o que você precisa para ir adiante e aumentar a sua fé. Mas agora você tem atitudes, como nós já vimos. Primeiro, leia a Bíblia. Comece lendo a Bíblia. Faça como posso dizer, um calendário pessoal que funciona para você. Leia só o Novo Testamento, leia também o Velho Testamento, leia o que funciona para você. Comece pelos evangelhos. Talvez para se animar, comece pelo evangelho mais curto, que talvez seja Marcos, ali naquele momento que você pode começar a saber mais sobre Jesus. Outra coisa que você pode fazer, dependa de Deus. Deixe Deus dirigir a sua vida. Não seja tão autossuficiente. Deixe Deus te fortalecer e Ele com certeza vai fazer isso. Ele quer fazer isso. Mais ainda, pratique. Pratique o que você for aprendendo dia a dia. Se você aprender uma coisa nova, coloque em prática naquele dia, já imediatamente. Não deixa para depois. Porque quando você deixa para depois é muito tempo e você deixa para lá, também é perto de depois. Ore o tempo todo, não deixe de orar. Ore quando você estiver em dúvida, e dúvidas são coisas normais da nossa criação, inclusive, é a dúvida. Nós somos assim porque estamos sendo bombardeados por muitas coisas. Se você alimenta a sua vida com filmes e novelas e séries e leituras de livros e de ficção e de sei lá o que mais, é isso que você vai pensar. Mas se você alimenta a sua vida com a palavra de Deus, é nisso que você vai pensar. Então, alimente a sua fé, plante a sua semente. Aí está, plante a sua fé. Se você plantar a sua fé, ela vai dar algum resultado. Se você deixar ela como está, ela vai continuar como está. Então plante a sua fé e ela vai dar uma árvore suficientemente grande para sustentar você e tantas outras pessoas que precisam da sua fé. Sim, muitas pessoas precisam da sua fé. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo ao programa aqui ao vivo, como Neide Mery de Sorocaba, Alexandre Magno também de Miguelópolis, aqui do interior de São Paulo, José Monteiro, Belém do Pará, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo, tenho quase certeza. Mariane Vitória também está conosco aqui, e agora a minha certeza é absoluta, né? José Monteiro aqui de Belém do Pará, isso eu consegui lembrar, nem sempre eu consigo, não contem com isso. Memória e falar ao mesmo tempo, ficar olhando para o Edinho aqui é desconcertante. Boa noite também aqui de São João da Boa Vista, que legal, a Vera Civitanova, olha que nome bonito, né? Dada Oliveira, que legal, Edinho, muito esclarecedor, obrigado. Olha, Edinho, você esclareceu alguma coisa pelo menos aí. Muito bom. Pelo menos. Nossa mente tem que estar no altar de Deus, isso aí, pequenas orações durante o dia são passos rumo à eternidade, orações íntimas. Você e Deus é a oportunidade de cada dia estreitar a relação com o nosso Pai. Muito obrigado pelo comentário aqui, provavelmente deve ser coisa da Michele, porque é um comentário inteligente. Não que o Fernando não faça mais, essa é a Michele, pode ter certeza. Agora já falou, agora não adianta. Não tem como consertar mais, mas eu tenho certeza. Ana Mendes também aqui, a internet está falhando, está ruim, mas o programa está bom. Pode assistir offline depois, não é? Sim, o programa fica gravado, você pode assistir depois também. Francisco, também muito obrigado por você estar conosco. E Corina Campos, nós temos ainda na nossa pauta aqui Vida com Propósito, e é para o que nós vamos agora.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. E para a nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre luta e desafio. Podemos abrir nossas Bíblias e ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 a 11, que nos diz lá que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Nós temos que estar cientes que luta não é só algo físico, não é só algo corpo a corpo, não só é algo como se espera, né? Uma ação ali de luta física, né? Mas também ela pode ser em outros aspectos, no nosso caso, luta espiritual. E nós bem sabemos então que a luta ela é necessária, porque sem luta não há vitórias. Então, se nós queremos vencer, temos que lutar. E no caso então do desafio, então, nós podemos ver que é uma situação, né, um problema que surge para ser superado ou vencido. E algumas pessoas gostam de desafio, outras não. E gostando ou não, às vezes é necessário sim ter que superar esses desafios, ter que enfrentar. E nós vemos aqui que isso somos nós, né? Porque Paulo nos diz aqui que nós temos algo preciosíssimo, nós temos algo importante e que nós somos frágeis, nós somos fracos. E então nós temos algo preciosíssimo que está em vasos de barro. Mas o interessante é que o que Paulo nos diz no verso 8 e 9, que nós podemos ser atribulados, mas não angustiados. Nós podemos ser perplexos, né, mas não desanimados. Nós podemos ser perseguidos, mas não vamos ser desamparados. Mas nós vamos ser abatidos, mas não destruídos. Então, nós temos que enfrentar essas lutas e desafios. Nós temos que enfrentar isso no dia a dia, porque é essa a vontade de Deus. Ele nos confiou algo precioso. É necessário que nós mantenhamos firme essa preciosidade em nossas vidas, até a volta do nosso Senhor, ou então até mesmo o fim das nossas vidas aqui nessa terra. Portanto, que o que eu e você tem dado valor, né? Qual que tem sido o nosso tesouro? Será que temos valorizado essa preciosidade que nós temos? Porque nós temos que estar cientes que somos frágeis, mas nós temos o apoio do nosso Senhor. Nós temos algo que nos fortalece. Portanto, a luta é necessário, o desafio é necessário, e com o Senhor tudo é possível. Que Deus nos abençoe. Baixou o aplicativo já, então? Já baixei, tem no meu celular. E o que você achou do aplicativo? João, uma ideia excelente. Não tinha pensado, a gente poderia ter um aplicativo que pudesse atender a Igreja de Cristo no geral. Foi uma boa ideia. Primeiramente, eu quero agradecer por você e a sua equipe aí, por ter essa ideia, porque a gente tem vários aplicativos no mundo de entretenimento, joguinhos, aplicativo de Bíblia, mas o aplicativo para a Igreja de Cristo, para alicerçar a comunhão, excelente o aplicativo. Ele tem lá trabalhos que já estão dentro dele, que economiza o nosso discurso, porque as pessoas que não conhecem a Igreja de Cristo, elas perguntam sobre, vocês têm obra social? E lá no aplicativo tem. Né? Colaborou bastante em relação a essas pessoas que vão para outros estados, sem saber que tinha um irmão do lado dele, uma igreja perto dele. O aplicativo ele já ajuda nisso. E você, no carro mesmo, você já pode chegar à rua e tudo isso. Ele também ajudou nisso, o aplicativo.
E fora uma coisa excelente, devocional. Uma boa coisa do aplicativo é que, eu não sei se você que está me ouvindo tem isso, mas no aplicativo você todo dia recebe um devocional do dia. E se você tem como fazer um devocional pessoal todos os dias, seja no ônibus, debaixo de uma ponte, e também tendo as informações, notícias da Igreja de Cristo. Arquivos excelentes, o aplicativo também. O bom que o aplicativo é que você tem muita informação em uma coisa só. Você que não tem condições de ir para o CRE, para o ENOC, por alguma razão, dificuldade, pronto, você tem vídeo lá que você pode assistir, palestra que você pode assistir. Eu acho que foi a melhor coisa este ano que aconteceu. Era um projeto e agora virou uma realidade. Excelente, e se você que está me ouvindo não tem, você procura ter, porque você está perdendo uma grande bênção do Senhor de ter um aplicativo que ajude, que edifique a sua vida espiritual e deixa você informado sobre os trabalhos da Igreja de Cristo no Brasil. Muito obrigado por você estar conosco, me arrumando aqui para dizer tchau. Estava até em pé já, Ed, porque... Não para ir embora, mas porque já estava acabando. Não porque estava acabando, porque na verdade estava cansado. O Edinho aqui ainda está na fé lá, ainda, né, Edinho? Ah, é? Isso aí. Faltou o café, aliás, o K para ter café. Café vem depois, né? É, vem depois. Opa, tem que vir, né? Ah, sem café não dá, não. Pois é. Então, estamos no programa 51. No próximo, nós estamos até falando aqui, né? Próximo programa estaremos fazendo 1 ano. Não temos nada de especial ainda para apresentar, mas estamos trabalhando. Quem sabe nós vamos ter no programa 53, sei lá. Mas se você quer participar a partir de agora do programa, fique à vontade para entrar em contato com a gente através do Facebook ou mesmo do portal da igreja. É uma forma de você entrar em contato. Estamos esperando sempre novas colaborações para enriquecer o programa, né? E mais pessoas colaborando, a Irmandade conhecendo mais uns aos outros e os nossos talentos que às vezes ficam até escondidos, né? Esse programa não é meu, não é do Edinho, esse programa, muito menos do Edinho do que meu. Mas é nosso. Isso é intriga, não é, João? Pois é. Mas eu queria também aproveitar que o João está falando e falar justamente a mesma coisa. Eu queria incentivar você a participar ativamente do programa. Pode ser um vídeo curto, não precisa ser um vídeo de 5 minutos, nada grandioso. 5 minutos que eu estou falando é bastante, né? Faça um vídeo curto. Fale como é a sua congregação, conte uma história de fé para nós, fale a respeito da sua vida espiritual. A igreja precisa saber do que Deus tem feito por aí em nosso país. E não só no nosso país, se você fora também fala algum pouquinho de português, né? Fale para nós, mande um vídeo para nós, nos saudando, né? Falando as boas novas onde você está. Nós queremos, de fato, fazer com que esse programa seja da igreja toda. E para ser da igreja toda, nós precisaríamos de participações de mais pessoas da igreja. Então fica aqui o meu convite e também já fica meu tchau para vocês até a próxima semana e fiquem todos com Deus. Vou aproveitar que a Edinho disse tchau, então, ficar aqui com vocês. Agradecer a dona Corina que está conosco aqui, Alberto Murakami, Dada Oliveira, Valdecir Franco Duarte também está conosco, Neide Henk também, quem mais? Aníbal Monteiro, lá de Manaus. Legal, Aníbal, que você está conosco, né? O Alberto falando aqui também da Débora, mais coisas, né? Somos muito gratos também pela comunhão que Deus nos possibilita por meio da tecnologia, uma tela de distância, aprendemos e crescemos juntos. Que bom, isso mesmo. Valdecir é de Londrina. Severina também conosco, Francisca Gonçalves, Mônica Junqueira, falando do Marco Aurélio aqui também, que bom, né? Olhar o Marcos Aurélio, nós estamos falando sobre ele agora também em off. Júnior Ponço também, quem mais? Flávia da Costa, Severina Chaves e tantas pessoas que nós não conseguimos falar sobre todos que estão aqui conosco. Então estamos só querendo agradecer a você. Não deixe de compartilhar o programa. Obrigado a você que está assistindo depois o programa gravado. Às vezes até o número de pessoas que está assistindo depois é bem maior. Quero lembrar também dos eventos que nós vamos ter
para a igreja toda no Brasil. Tem o 3º Congresso do Inverno, deixa eu aproximar a imagem aqui para ficar mais visível para todos. 3º Congresso vamos começar com o Congresso Mineiro. Congresso Mineiro de 6, 7 e 8 de julho, então está se aproximando. Depois vem o 6º Congresso de Inverno da Igreja de Cristo de Curitiba, de 20 a 22 de julho. O Rejove, 27 a 29. A Enoquita, de 22 a 23 de setembro. Que mais? A 39º Congresso Feminino Nacional da Igreja de Cristo, em 2 e 3 de novembro. São esses alguns eventos. Se você tem um evento nacional que não esteja aqui, você pode colocar aqui também. Manda uma mensagem pra gente, manda de preferência um filminho falando, né? Você gravando você mesmo sobre o que vai ser, quando vai ser, que data e etc. Para que nós possamos incentivar outros irmãos a participarem. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco até agora e realmente precisamos dizer boa noite, que Deus abençoe a cada um. Nós voltamos na semana que vem. Deus abençoe. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. O seu amor é eterno. Pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará, pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. O seu amor é eterno. Pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará, pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças